Bem-vindo à Escola Bíblica Terra dos Milagres. Sou a professora Lúcia Ávila, turma Adultos 1. E nós vamos agora à parte 2, da lição 12, que nós vamos falar sobre o segundo sonho de Nabucodonosor. O segundo sonho do rei Nabucodonosor está registrado no livro Profeta Daniel, no capítulo 4, versículo de 1 a 37. No decorrer aqui da lição, nós vamos meditar e ver e conhecer esse relato. Então, vamos primeiro ao sonho. Capítulo 4, versículo 10 e 17. O relato do rei era assim. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas minhas visões, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto. Afoguentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que se conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Que coisa tremenda esse relato do rei Nabucodonosor, do seu sonho. E apesar das revelações extraordinárias que Nabucodonosor presenciou, ele ainda não tinha aceitado a total soberania do Deus grandioso na sua própria vida, com toda a sua inteligência. E ele era um dos homens mais inteligentes da antiguidade. Não tirou do ocorrido as conclusões que devia. Então, Deus, de novo, falou com ele por meio deste sonho. E desta vez, o rei contou o sonho a seus sábios, aos magos, aos encantadores, aos caldeus e aos adivinhadores. Da mesma maneira, quando do primeiro sonho, nada resolveram. Então, foi chamado Daniel. No versículo 8 diz assim: mas então entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, cujo o nome do meu Deus, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Então o rei tornou a contar o sonho, desta vez a Daniel, porque ele foi chamado, porque do primeiro sonho ele já tinha sido por Deus agraciado com a revelação do sonho do rei e tinha dado ali a sentença ao rei. Então o rei o chamou de novo para que ele interpretasse o sonho que ele havia tido. A interpretação de Daniel. E a primeira reação de Daniel foi de espanto. Ele amava o rei e queria o seu bem, mas o que estava sendo revelado era terrível. Então, o que Deus
dizia ao rei através desse sonho. Daniel capítulo 4, versículo 24 e 25 diz assim, a fala de Daniel já dando a interpretação ao rei. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Que coisa interessante. Que terrível também. Não era à toa o espanto de Daniel. O rei seria tirado do seu trono. A sua grande inteligência lhe seria confundida. Viveria e pensaria como animal, até comendo capim como boi. Mas depois, tudo lhe seria restaurado, o que demonstra o controle absoluto de Deus sobre todas as circunstâncias humanas. O conselho de amigo. Com sinceridade e sabedoria, Daniel mostra ao rei como poderia evitar a experiência dolorosa predita. Versículo 27, Daniel diz assim ao rei: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, e se prolongará a tua tranquilidade. A possibilidade de evitar o juízo prometido pelo arrependimento e pela prática da justiça e da misericórdia. Era o conselho de Daniel ao rei. E eu imagino que como era o governo desse rei Nabucodonosor. Um homem que tinha sido era um soberano mesmo ali de várias nações, ele capturou, pela guerra, ele fez várias nações escravas, ele conquistou várias nações, vários povos e os tinha sob o seu governo, riqueza, muita riqueza, muitos súditos, e imagina como era esse rei, né? E mais à frente nós vamos ver o que aconteceu com ele. Então o Daniel estava falando com ele: faz juízo, pratica justiça, arrependa-se das suas obras que tem feito e começa a praticar a justiça, começa a praticar a misericórdia, seja misericordioso com o povo. E essa profecia, digamos assim, esse juízo não acontecerá. É o arrependimento que faz com que Deus volte atrás, digamos assim, ou não pratique o juízo que é predito. Porque o Senhor ama a justiça, ama a misericórdia. E o profeta Amós, no capítulo 5, do versículo 15, ele dá esse alerta: aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então o arrependimento faz com que o Senhor mude o decreto de juízo. Mas é necessário se arrepender. E não só se arrepender, pela prática da justiça e da misericórdia é que o Senhor faz a justiça dele mesmo, não é? Então é muito interessante nós absorvermos essa mensagem, esse alerta, tanto do profeta Daniel quanto do profeta Amós. Aborrecei o mal, amai o bem, estabelecei na porta o juízo, faça a justiça, use de misericórdia. E isso não é só para as autoridades, não. Para as autoridades constituídas dos governos, sejam lá onde estejam. Não, é para nós também, dentro da nossa casa, na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente lança sobre as pessoas a responsabilidade de fazer o juízo, de agir com misericórdia.
Mas em nossas mãos também está, né, o dever de fazer juízo, praticar a justiça e praticar a misericórdia. E muitas vezes nós falhamos nisso. Então fica para nós aí esse alerta, esse conselho desse amigo Jesus Cristo, desse amigo que é a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela está aí para nos alertar a cada dia. E o Espírito Santo fala ao nosso coração também, a respeito daquilo que o Senhor quer de cada um de nós, a respeito de como é a prática da justiça e da misericórdia. Estejamos sempre alertas. E o que o profeta Daniel nos ensina para hoje, para a nossa prática diária? Ele fala sobre os amigos de verdade. Quando alguém nos pede conselho, agimos como amigos de verdade? Somos sempre francos e sinceros, mesmo quando há perigo de ofendê-los ou contrariá-los? É uma pergunta que precisamos refletir. Precisamos seguir o conselho de Daniel. Daniel, ele estava ali numa posição diante de um homem que podia até mesmo tirar-lhe a vida. Mas ele, pelo convívio com o rei, ele já amava aquele rei, ele sabia que Deus o havia colocado ali. Então Daniel foi um amigo de verdade, ele aconselhou o rei. E nós? Agimos dessa forma? Ou queremos agradar somente? Agimos com franqueza, com sinceridade, quando o amigo está em perigo? Porque às vezes nós ficamos temerosos, sim, de ofender, de falar. Mas é bom, é muito bom quando nós temos uma pessoa amiga que vê a situação de uma maneira diferente da nossa. Porque essa pessoa está de fora da situação. Então a pessoa tem uma capacidade maior de análise, de ver. E às vezes, e muitas vezes, Deus mostra a mesma pessoa. E nos traz, como mostrou a Daniel, as circunstâncias em que o rei estava. Não só Daniel via no dia a dia, mas Deus mostrava as injustiças, a falta de misericórdia para com as pessoas. E quando Deus nos mostrar isso, sejamos amigos de verdade, sejamos francos, sejamos sinceros, mas com amor, com carinho, para falar, para advertir e para que possamos livrar aquela pessoa tão querida a nós de uma situação pior, né? De cair às vezes numa situação que o retorno será muito difícil. Então que sejamos esses amigos de verdade. E também fala sobre a ação social. Estamos atentos à necessidade de ação social como parte importante do ministério da igreja? Eu às vezes ouço falar que não é dever da igreja fazer movimentos de ação social. Não é, isso é dever do governo, deveria ser executado pelo governo. Mas a palavra, isso também sim, mas a palavra de Deus também fala que pelas obras se conhecerão a árvore. E a igreja é como uma árvore frondosa, plantada no seio da sociedade. E quais são os frutos que essa árvore pode dar? O que essa árvore pode trazer como testemunho de justiça e de misericórdia para o povo, para a comunidade em que está inserida? Porque eu penso que a igreja, como organismo, ela deve impactar a comunidade, o local onde ela está inserida. E como vai impactar se ficar dentro das quatro paredes apenas, sem influenciar essa comunidade de alguma maneira? Então é interessante a gente pensar a ação social como parte importante do ministério da igreja, como parte importante do ministério de cada um de nós, para que possamos estar ativos, para que possamos fazer o reino de Deus conhecido,
para que as pessoas saibam que a fé, Tiago fala, que a fé sem obras ela é morta. Que a nossa fé no nosso Deus, ela é tão tremenda, tão maravilhosa e tão eficaz, que ela nos faz alcançar quem está ao nosso redor, quem está ao nosso alcance. Então, é importante também nós pensarmos nesse exemplo. Daniel estava falando com o rei. Use de misericórdia, seja justo. E esse é o papel nosso, como Igreja do Cristo Jesus, na sociedade em que vivemos. Sejamos assim, em nome de Jesus. E o sonho que o rei Nabucodonosor sonhara se torna realidade. Um ano mais tarde, Nabucodonosor estava no seu palácio, contemplando a cidade magnífica que construíra, quando, cheio de orgulho, exclamou: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor ainda falava, a palavra ainda estava na boca dele. Versículo 31 diz assim: quando caiu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as aves do céu. A autossuficiência, o atribuir a si mesmo a realização de projetos tão grandes, demonstravam que Deus não tinha lugar nos seus cálculos. Tal situação deveria perdurar até o rei reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Nabucodonosor ficaria louco como um animal em seus hábitos e sentidos. Entretanto, naquela condição, aprenderia mais a respeito de Deus do que em toda a sua vida. Na verdade, esse castigo serviria para que o rei pudesse saber quem Deus é e como ele estabelece reinos de maneira soberana e os entrega a quem deseja. Nabucodonosor tinha de humilhar-se perante o Senhor antes de ser exaltado outra vez. O castigo divino sempre tem um propósito santo e útil. Ao final daquele tempo, que o texto bíblico diz que durou 7 tempos, é o número perfeito para que Deus cumpra o seu propósito, tempo perfeito para que Deus cumpra o seu propósito. Nabucodonosor reconhece que Deus vive para sempre e governa eternamente. Ele claramente reconhece o Deus de Daniel como soberano, eterno e onipotente sobre o universo. Vamos ler isso em Daniel capítulo 4, a partir do versículo 34, que diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra.
Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães, os meus grandes, e fui restabelecido ao meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, por todas as suas obras que são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Essa restauração não revela menos poder e controle de Deus do que o livramento dado aos jovens na fornalha de fogo. Na política mundial, quando o rei ou governante cai, não falta quem lhe tome o lugar. Tais vazios se enchem logo. Quando Nabucodonosor reconheceu que o Rei dos Reis era o Deus Altíssimo, que devia a ele sua grandeza e poder político, tudo lhe foi devolvido. Extraordinária essa passagem, extraordinário esse relato que a palavra de Deus nos traz, de governo e soberania do Deus Altíssimo. Porque só Ele é o soberano eterno e onipotente sobre todo o universo. E os grandes, os pequeninos, todos nós, seres viventes, precisamos reconhecer urgentemente essa soberania de Deus, essa soberania, essa onipotência de Deus, para que o mundo volte a ser um lugar de convívio fraterno, para que o mundo volte a ser o lugar que o Senhor projetou para a humanidade. Precisamos reconhecer o seu governo e a sua onipotência para que possamos viver dias de paz, dias de prosperidade e dias que o Senhor possa cumprir o seu propósito em nós e na humanidade. Oremos para que possamos estar cada dia aos pés do Senhor, reconhecendo o seu poder, reconhecendo que Ele é o que governa todo o universo. Peçamos ao Senhor, peçamos ao seu Espírito Santo que coloque em nós esse temor, que coloque em nós essa revelação, traga essa revelação para o nosso entendimento, como trouxe ao rei Nabucodonosor. Ele disse que levantou os olhos aos céus e de imediato veio a ele de novo o seu entendimento. Mas agora não o entendimento que ele tinha, não a mente que ele tinha, mas agora uma mente iluminada pelo conhecimento do Deus Altíssimo. E não tem outro lugar, não tem outro jeito, não tem uma outra maneira de se viver. Agora é louvar e louvar o Altíssimo, que é tremendo em suas obras e governa a todos e todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, vejamos o testemunho do rei. Daniel 4, de 1 a 2, ele declara: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Era muito importante que o mundo conhecesse essas verdades, que soubesse que toda a política está sob a mão de Deus. Quando os jovens saíram ilesos da fornalha de fogo, o rei reconheceu algo da grandeza de Deus. Nós vemos isso lá no capítulo 3, versículo 28 e 29.
Agora ele percebia que o Senhor não era apenas mais um Deus, era realmente o Deus supremo, o Senhor poderoso. Como nós vemos aqui já no capítulo 4, no versículo 37, o testemunho do rei. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele é o Deus supremo, ele é o Rei dos reis. O que temos de lição para nós hoje? Na vida pessoal, quaisquer vitórias que alcançamos, seja na área acadêmica, profissional ou social, são dadas por Deus, e a glória que tem que ser a Ele atribuída. Quem foi abençoado com intelecto brilhante não pode esquecer que é dom de Deus. Nós podemos comparar com Provérbios, capítulo 1, versículo 6, e com Colossenses, capítulo 2, que eu quero ler aqui. Inclusive, eu quero ler a partir do versículo 1, que Paulo falando aos Colossenses, diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento dos mistérios de Deus, em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E a palavra de Deus ainda diz: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então peçamos a Deus sabedoria, que é Ele, vem dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Mas uma lição para hoje: os governos, sejam monarquias absolutas, repúblicas democráticas ou federações, só existem pela permissão de Deus e serão por Ele julgados. Por isso, todo rei, chefe de tribo, presidente, governador ou prefeito deve manter a humildade e a honestidade diante de Deus. Oremos para que isso aconteça, principalmente no nosso país, na nossa nação. Mas uma lição que Daniel nos deixa: no mundo de hoje, em que recessão e rivalidades tantas vezes tornam o emprego precário, é bom lembrar que o Deus que restaurou tudo a Nabucodonosor pode também restaurar os meios de nos sustentar. Afinal, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas eu quero ainda acrescentar um comentário aqui. O Senhor só restaurou Nabucodonosor quando ele se arrependeu. Quando ele reconheceu que o Senhor é soberano e que governa todas as coisas. Quando ele se submeteu à soberania de Deus. Quando ele se submeteu ao governo de Deus. Quando ele reconheceu esse governo. Então é interessante para nós pensarmos também, porque muitas vezes nós queremos que o Senhor restaure a nossa sorte. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sim, mas e aí? Vai mudar de vida? Reconhece os erros, reconhece as injustiças, reconhece a falta de misericórdia, reconhece que tem quebrado ou alguma coisa parecida com os princípios da lei, que é a palavra de Deus. Reconhece, se arrepende, fala com o Senhor, confessa os pecados, confessa a falta. Vai ter mudança de vida. É isso que o Senhor quer. O Senhor pode, sim, com certeza, restaurar os meios do nosso sustento, restaurar o emprego, restaurar todas as coisas, e principalmente a nossa vida, o nosso interior. Mas isso é feito mediante arrependimento. Isso é feito mediante confissão de pecados. Isso é feito mediante reconhecimento da soberania de Cristo. E assumindo uma aliança com o Senhor.
assumindo uma aliança com Cristo, porque muitas pessoas querem, venha a nós o teu reino, mas a segunda parte, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, as pessoas não querem. Nós mesmos, muitas vezes, não nos queremos nos submeter à vontade de Deus e queremos que venha a nós. É só venha a nós. Então, é importantíssima essa lição, que esse trecho que nós estudamos sobre o rei Nabucodonosor, sobre o que o Senhor falou com ele em sonhos, sobre o que o Senhor determinou sobre a vida dele, sobre o juízo que o Senhor fez acontecer na vida deste rei, desse soberano, e como ele precisou passar por um tempo de prova terrível para que ele pudesse reconhecer a soberania de Deus, que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nós precisamos tomar essa lição para que possamos nos arrepender a tempo, reconhecer a soberania de Deus a tempo, reconhecê-lo como Salvador, como Senhor de nossas vidas a tempo, antes que o juízo seja decretado sobre nós, sobre nossas vidas, sobre toda a humanidade. Que tenhamos graça de Deus para vencermos, graça de Deus para entendermos, e a inteligência do Santo, que o Espírito Santo venha cada dia mais trazer essa iluminação. Permitamos que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, trazendo essa graça, dessa revelação a nós, para que possamos vivermos dias de paz, de felicidade, de tranquilidade e com os meios de sustento para nós, para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Chegamos ao final da nossa lição, uma conclusão, e nós vemos no livro de Daniel uma teologia de política e de governo. Muito interessante. Quem gosta dessa área de política, de governo, quem gosta de analisar os governos, as políticas dos governantes, seria muito bom fazer um estudo teológico profundo no livro do profeta Daniel. Porque aqui ele fala quem realmente coloca os reis ou governantes? Quem os estabelece ou derruba? A quem terão de prestar contas? E neste livro nós achamos as respostas, que não deixa de ter muitos reflexos no mundo de hoje. Então vale a pena se aprofundar, vale a pena ir mais além desse estudo. Eu convido você a continuar conosco. Nós vamos à lição, nossa próxima lição será a lição 13, que fala sobre o banquete de Beltazar, um outro rei, que sucedeu aí o Nabucodonosor. Muito interessante, porque essas lições que nós temos estudado nessa revista da editora cristã evangélica é muito interessantes. E nós nos baseamos nesses estudos da professora Beth Bacon. Tem edificado muito as nossas vidas, tem nos trazido muitas revelações, ensinamentos da palavra de Deus, dos princípios bíblicos, dos princípios que o Senhor determina para a nossa vida, de um modo geral. Tanto é que nós vemos aqui governantes, falando aqui de política e de governo, de toda uma sociedade. Muito interessante. Então convido você a ficar conosco. Se ainda não viu, ouviu e estudou as outras lições, as lições anteriores, procura aí no nosso canal que nós temos aí as outras lições. Até breve.